Boa noite, povo de Deus. Paz seja com todos. Amém? Tem alguém feliz? Amém. Aleluia. Aleluias. Os amados, livro de Filipenses, livro de Filipenses, capítulo de número 1. Versículo 19 ao 21. Filipenses 1, versículos 19 ao 21. Deus está aqui nessa noite. Amém? A palavra do Senhor diz assim: pois estou certo de que o que se passou comigo resultará em libertação para mim, graças às vossas súplicas e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo com ansiedade e grande esperança que em nada serei decepcionado. Pelo contrário, com toda intrepidez, tanto agora como em todos os dias, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja durante a vida ou mesmo na hora da morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Seus olhos fechados, Pai, eu louvo o Senhor. Eu sei que o Senhor está aqui nessa casa, Deus. Pai, eu te peço, Deus, que diminua, Senhor, a minha pessoa e engrandeça o Senhor, e que o Senhor possa falar aos nossos corações. Fica à vontade, Deus. Teu Espírito Santo, Deus, é bem-vindo, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, como o próprio pastor comentou, esse mês da independência, quando nós falamos em independência, a primeira coisa que vem em nossa mente é que nós estamos privados em algo. Estamos privados em algo. Estamos restritos. Estamos fechados. E quando eu uso essas palavras, nós entendemos que isso traz uma conotação em vários segmentos. Exemplo, quando nós vamos em Gênesis e nós vemos a criação, o próprio Deus, ele faz o homem, faz a mulher, e ali eles têm o quê? Liberdade. E Deus dá a eles a liberdade de cuidar, liberdade de estar cuidando daquilo que o próprio Eterno fez, e fez com todo o seu amor. E o que o Eterno fez, Ele fez para que Ele seja glorificado, e ao mesmo tempo o homem também, ele participa dessa grandeza que Deus fez. Só que nós vemos também que o homem pecou. Após o pecado, a morte entra em cena. E quando a morte entra em cena, há uma separação.
devido ao pecado entre o homem e Deus. E após a morte entrar, aquela liberdade que o homem tinha, ela começa a estar também sendo privada por causa de um motivo, por causa do medo. Passa o homem então a ter medo dessa morte, às vezes até medo por não entender o que é após a morte. E nós entendemos uma coisa, que o próprio Deus, depois que percebe que o homem pecou, vê que o homem pecou, o próprio Deus, eu imagino o próprio Deus criando um plano de salvação, um plano de libertação, para voltar à essência, para que o homem volte a ter a mesma liberdade. Só que agora nós entendemos que Satanás, ele está em evidência no mundo, trazendo todas as ações de desconforto, para que o homem continue sendo condenado. E nós vemos isso, que o homem devia, nós devíamos, e só existia uma forma para que nós tenhamos essa liberdade com Cristo. Deus envia o seu Filho, e o seu Filho, quando ele está no mundo, trazendo evidências do reino, mostrando que o próprio Deus nos quer por perto, e construiu algo muito grande para nós, que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Essa é a verdade, que todos sejam libertos. Chega um momento que Deus através de Jesus, ele fala o seguinte, que o ladrão, ele veio para matar, roubar e destruir, mas que ele veio para dar vida, e vida em abundância. Quando eu vejo Cristo falando vida e vida com abundância, aí existe algo grandioso. Por quê? Hoje a grande maioria do ser humano, ele tem medo da morte. Eles ficam se privado por medo da morte. Ele anda, roda, corre, faz tudo, mas chega um momento que isso calcula o seu cérebro e ele tem medo. Mas quando Cristo fala isso, que ele veio dar vida e vida com abundância, eu entendo alguma coisa. Eu entendo que nós cristãos, todos aqueles que reconhecem esse Cristo como único e suficiente Salvador, que reconhece esse Cristo como que foi o próprio Eterno que envia por nos salvar, todos nós que fazemos isso, nós jogamos por terra a própria morte. Por quê? Porque quando Cristo fala vida e vida com abundância, Ele não está falando simplesmente de uma vida social completa. Ele não está falando de uma vida que você vai ter emprego, que você vai ter moradia, que você vai ter dinheiro, vai ter riqueza, vai ter posse. Ele não está falando só isso, ainda que isso não seja pecado nem errado, mas Ele está falando o seguinte: se você me aceitar como seu Cristo, entenda uma coisa: o processo da morte é apenas o início da eternidade comigo. Então entenda, vida e vida com abundância é uma vida na eternidade com Cristo.
ainda que nós sejamos privados do mundo físico, mas ao findar dessa vida, a vida com abundância, ela permanece em ruas de ouro. E nós continuamos a ver no Novo Testamento, por exemplo, Paulo, um judeu convertido, escolhido para pregar aos gentios. Paulo se tornou um dos homens mais influentes entre os seguidores de Jesus. No Novo Testamento, dos 27 livros, Paulo escreve 13. Dos 13, os últimos 7, foram escritos enquanto ele vivia com a realidade de qualquer momento ele poderia ser morto. Paulo, no final da sua terceira viagem missionária, Paulo foi preso em Jerusalém. Alguns judeus queriam matá-lo, e ele continuou, mesmo sabendo que a morte era certa, mesmo ele sabendo que o que ele estava fazendo, propagando o reino, libertando, falando as boas novas, mostrando que o Cristo que foi crucificado era o Cristo que trouxe vida e vida com abundância para aqueles que querem. Mesmo ele sendo procurado, seguido, Paulo, ele não parou. Ele ainda escreve, nesses 4 anos, ele escreve 4 cartas: Efésios, Colossenses, Filemon e Filipenses. É justamente nesse momento que Paulo escreve o que nós acabamos de ler. É nesse exato momento que Paulo fala o seguinte, olhem para vocês verem: pois eu sei que por meio das orações de vocês e com a ajuda do Espírito Santo, eu serei posto em liberdade. O meu grande desejo e a minha esperança são de nunca falhar no meu dever de levar a palavra, para que sempre e agora ainda mais eu tenha muita coragem, e assim em tudo que eu dizer e fizer, tanto na vida como na morte, eu poderei levar outros a reconhecerem a grandeza de Cristo. Mesmo ele sabendo que ele estava na iminência de ser morto, mesmo Paulo sabendo que o que ele estava fazendo, mesmo ele sabendo que aquilo que ele estava fazendo iria levar ele à morte, Paulo, ele não tinha medo de morrer. O medo dele não era a morte. O medo de Paulo, tanto é que nós vamos ver que lá em 2 Timóteo, ele escreve que ele comenta sobre a morte iminente que o cercava, a saber, 2 Timóteo 4,6. Olha aqui que Paulo fala: quanto a mim, já estou sendo derramado com vinho na oferta de libação. O momento da minha partida se aproxima. Ele sabia, e mesmo assim, ele não se entregou o medo da morte. Por quê, pastor? Porque ele foi liberto através da vida e vida com abundância. Então, meu amigo, se eu e você confessamos Cristo, nós somos libertos. Nós somos libertos da morte. Mas pastor, como assim eu não vou morrer? Não estou falando da morte física, porque isso aí retrata todos os seres humanos. Mas eu estou falando na certeza de
que ainda que nós morrermos, nós receberemos o nosso prêmio. E por causa disso, nós não devemos olhar para trás e deixar que esse medo nos afete a ficar privados em não anunciar as boas novas. Paulo, ele não temia a morte. Os irmãos terem ideia, ele temia pelas pessoas que ainda permaneciam na terra. Exemplo lá em 1 Timóteo 1,3. 1 Timóteo 1,3 fala o seguinte: conforme te solicitei quando partia para a Macedônia, permanece em Éfeso, para advertires a certas pessoas que não mais ensina doutrinas falsas, e que parem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis. Paulo, ele esquece o medo da morte, e agora ele se preocupava com o que ele fez todo o tempo de pronúncia ao Evangelho fosse jogado por terra, se não continuasse olhando a palavra genuína de Cristo. Paulo continua frente a frente. Os irmãos entenderem o que eu estou falando. Os irmãos sabem, quando um ser humano está em um corredor da morte, exemplo nos Estados Unidos, no seu último dia de vida, ele pode escolher o que ele quer para poder comer. Ele pode escolher um cardápio, porque vai ser o último cardápio dele, vai ser sua última alimentação. Isso no corredor da morte. Um homem ou uma mulher que está esperando a sua morte sabe o dia, a hora que vai morrer. E o homem e a mulher, ele escolhe o que ele quer. E o escolher com o que ele quer, em algumas entrevistas com alguns homens e mulheres que estavam à pena da morte, a fala dele é o seguinte: o meu maior medo é morrer por não saber o que será de mim após a morte. O repórter perguntou a ele assim: mas o que você escolheu para comer? Qual foi o seu cardápio? Ele: tanto faz, porque na hora que eu estiver degustando do melhor prato, aprofunda em meu coração o maior medo de minha vida, que é a morte. Por que eu estou falando isso? Paulo, ele preso, Paulo sabia que ia ser morto. Paulo confessou a Cristo, Paulo reconheceu a Cristo. Paulo, o nome dele estava escrito no livro da vida. E quando Paulo, ele vai morrer, uma conjectura minha, um pensamento meu, talvez vamos colocar isso em uma situação da pena de morte. Talvez perguntou: o que você mais quer comer? Qual o seu último prato? Sei lá. Você não tem medo? E Paulo deixa um exemplo para nós. Em vez de escolher tantas coisas, ele fala que combateu o bom combate. Ele combateu um combate, esquecendo da morte, porque ele sabia o que viria após a morte para ele seria um prêmio. Ele combateu um bom combate por ele entender que verdadeiramente ser livre é entender que Cristo, ele fez tudo por você. E entender que esse Cristo que fez por você, ele veio ao mundo, morreu,
mas ele venceu a morte. Assim como Cristo venceu a morte, assim como Cristo, meu amigo, venceu a morte, eu e você podemos até passar pelo crivo da morte física, mas a eternidade com Cristo é uma vida em abundância. É uma vida em abundância. Então, meu amigo, nós não temos que ficar privados, pensando, tendo medo da morte. O medo da morte, ele tem que ser evidente para aqueles que não têm Cristo. Porque aqueles que não têm Cristo, 24 horas, o medo deles é que a morte o cerca em uma hora indesejada, em um momento que ele estava a todo vapor em crescimento pessoal, em um momento que ele estava a todo vapor com seus projetos. Aí sim bate o desespero, porque a morte sem Cristo é vida. A morte sem Cristo é vida. Na física, nós entendemos que a falta de luz, ela o quê? Gera o quê? A escuridão. A falta de Cristo gera a morte eterna. Mas uma morte eterna, meu amigo, de dor. E a morte com Cristo é uma passagem do seu lado físico para o seu lado celestial. Vida em abundância. Vida em abundância. Sejam libertos do medo da morte. Sejam libertos do medo que circula a sua família. Cristo tem que ser evidente em sua família. Cristo tem que ser evidente na sua família. Cristo tem que ser evidente em sua vida, para que quando essa morte te abraçar, você vai ter vida e vida com abundância. E aqui eu abro um parênteses para contar um testemunho. Os irmãos sabem que há 2 semanas praticamente, 10 dias, eu perdi meu pai. E meu pai, eu acho que os irmãos chegou, eu contei um testemunho, que foram anos de oração, anos. E eu era muito ligado a meu pai, muito ligado. E eu vi o crescimento espiritual do meu pai tão grande que eu nunca imaginava que seria tanto. Porque meu pai, aos 86 anos, com dificuldade de visão, a pouca cultura dele, mas ele lia sua Bíblia todos os dias sem falta. A tristeza que bateu no meu coração nos seus 2 últimos dias, que eu vi ele pessoalmente, foi que ele falou: olha, eu não consigo ler mais, mas eu queria. E por que eu estou falando isso, meu amigo? Eu tenho, tanta convicção na salvação do meu pai, tanta convicção na salvação do meu pai, que quando aconteceu um fato, que ele faleceu, a família toda em desespero,
as irmãs todas em desespero, alguns vizinhos em desespero, amigos em desespero. E quando eu parei, vi todo mundo em desespero, eu falei: calma, calma, calma. Por que o desespero? Talvez acharam que eu não amava o meu pai, talvez acharam que a forma que eu expressei foi uma forma errada por um filho. Não, não, não. Eu falei: por que o desespero? Graças a Deus. Que isso, já? Graças a Deus, como assim? Óbvio. Aí eu contei para eles. Meu pai nasceu numa família incrédula. Quando falava de Cristo perto do meu avô, ele cuspia no chão. Meu pai, ele conheceu Cristo aos seus 70 e poucos anos, 72, se eu não falo a minha memória. Todos os desejos do nosso pai, eu falando com eles, falando com meus irmãos, falando com as pessoas que estavam perto, todos os desejos do nosso pai, Deus foi fiel e cumpriu. Deus deu ele o privilégio de cuidar de todos os seus filhos, ver seus filhos crescendo. Deus deu ele o privilégio de realizar sonhos. Tinha sonho de construir a sua casa própria. Deus deu ele esse privilégio. Depois que ele aceitou a Cristo, o sonho dele era ser habilitado. Meu pai foi habilitado aos 76 anos. O sonho dele era comprar um carro. Ele comprou um carro, ele tinha um sonho de comprar um Fusca, ele comprou um Fusca. Depois ele comprou outro carro, dirigia. Poxa. E partindo com Cristo, meus amigos, uma hora dessa ele está sendo recebido pelo próprio Jesus. Eu vou me questionar o quê? Trabalhou até os seus 84 anos, pastor. Só não continuou trabalhando porque as empresas não registravam mais a CLT dele. E eu falando com a minha família: calma aí, meu pai partiu com Cristo. Agora, e vocês? E vocês? Para que eu vou ter medo da morte? Sendo que o próprio Deus me garante uma vida eterna com Ele. Para que você vai ficar se queixando das coisas de Deus? É lógico, é óbvio que eu orava. É óbvio, incomodei muito o pastor, ligando, mandando. É óbvio, isso é natural. Mas o mais natural, quando você tem Cristo, é você reconhecer que a vontade de Deus, ela é soberana. Ela é soberana. E quando isso foi no sábado, pastor. Quando foi no domingo, não teve velório. Eu estava perto da minha casa, conversando normal, falando tal, de projetos e tal. Que tanta gente lá perto da minha casa. Aí chega um amigo meu, olha para mim e fala: seu pastor, faça favor. Aí eu cheguei, ele: cara, eu não estou conseguindo processar. Como assim? Você acabou de sepultar o seu pai. Você está normal? Cara, eu não estou entendendo. Eu não estou conseguindo entender como que você consegue isso. Aí eu falei com ele: você quer saber como? Entrega a sua vida a Jesus. A dor é profunda, mas só de saber que meu pai está com Cristo agora, que não vai passar por essas calamidades mais, que não vai passar por essas dores, que não vai ficar a crivo de nenhum, sabe, de nada que provém do mundo, que agora ele está com veste celestial, que agora ele está cantando santo, santo, que agora ele está com o próprio Deus. Meu amigo, deixa eu te falar, eu sou filho, está dolorido, está corroendo, mas só de saber que ele está na mão do papai do céu,
Só dele saber que ele está com Cristo, só de saber que eu ainda vou ter oportunidade de vê-lo, só de saber, meu amigo, que ele está com Cristo. Sejam libertos desse sentimento. Sejam libertos. Pastor, você está pregando uma coisa que não tem como. Meu amigo, eu não estou falando que você não deve chorar pelos seus entes queridos, que você não deve chorar, que você não deve. Eu não estou falando, não estou pregando isso. Eu estou pregando o que Paulo falou. Se ele continuasse vivo, era Cristo. Mas se vier a morte, ainda que a morte vier, era lucro. Era lucro. Liberte-se desse medo. Tenha a liberdade de falar com Deus. Deus, eu quero a minha família liberta. Eu quero a minha família, Deus, liberta desse medo. Eu quero ser liberto desse medo. E Deus, eu estou contigo. Eu estou contigo. Nada irá me abalar. Nada irá abalar minha fé. Nada vai me tirar. Nada vai me tirar do foco. Deus, eu estou contigo até o fim. Chorando, eu estou contigo. Doendo, eu estou contigo. Moído, eu estou contigo. Caminhando, eu estou contigo. Sofrendo, estou contigo. Só de ter a certeza que se eu morrer, meu amigo, eu vou ter vida e vida em abundância. Já é a minha garantia. Já é a minha garantia. Meu pai partiu. E para me finalizar aqui, uma pergunta, o Espírito Santo me perguntando, porque eu fiquei, sabe, ainda que eu estava tranquilo, eu fiquei processando, porque todo dia vem meu pai, todo dia vem meu pai. E o último pedido dele, pastor, para mim, sabe o que foi? Falou assim: já me leva no shopping, eu preciso de um terno novo para me ajudar a repartir a ceia do Senhor. Fui com ele, comprou. Ele nem usou o terno, pastor. E isso ficou martelando. Aí o Espírito Santo perguntou assim: por que você aceita Cristo? Por que você quer ser liberto? Por que você ora para alguém ser liberto? Por que você ora para alguém ser salvo? Quer a resposta? Como dizem, pastor, ninguém vai ficar para semente. Você ora para alguém ser liberto, justamente para que quando chega essa hora, dois sentimentos. Primeiro, dever cumprido. Dever cumprido. Dever cumprido, primeiro sentimento. E o segundo, para ir para o céu, tem que passar pela morte. Para ir também para o inferno, tem que passar pela morte. Eu oro para alguém ser liberto, para me esquecer da morte, pastor. Pega isso. Eu oro para alguém ser liberto, para me poder esquecer da morte. Porque quando ela vier, ela já não me faz medo, porque eu sei que a vida continuará em abundância no céu. Ela continuará em abundância. João 11:25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, certamente viverá. Com seus olhos fechados.
abundância é ser salvo por Jesus e ter a promessa da vida eterna. Isso é vida em abundância. Pai, eu oro ao Senhor. Pai, eu peço ao Senhor, Deus, que revela-se a cada um, Deus, como é tão grande o seu amor por cada. Eu te peço, Deus, também, Pai, que uma pessoa de uma maneira tão grandiosa, cada um que aqui está, que as bênçãos do Senhor, papai, perpetua, papai, em sua casa, em seu lar, e que todos os medos, papai, que flertam a essa casa, a essa família, a esse homem, a essa mulher, seja jogado por terra em nome de Jesus, e eles sejam livres através do teu nome, porque o Senhor é grande para tudo e todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos.